Olá, ouvintes da Pérola FM, novas canções, Delvesce Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 20 de novembro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti. Porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Com certeza, você já ouviu a parábola dos talentos, não é mesmo? O patrão entregou 5 talentos a um, 2 a outro e 1 talento a um terceiro. Na volta de sua viagem, cada um prestou contas. O terceiro tinha enterrado o dinheiro e não tinha lucrado nada. Lembra-se dessa parábola? Então, a parábola contada no Evangelho de São Lucas, de hoje, é parecida com esta, mas tem algumas diferenças. Então, o patrão dá uma mesma quantia a cada um. Cada um recebeu 100 moedas de prata. Um dos servos lucrou 10 vezes mais, outro lucrou 5 vezes mais, e o terceiro guardou o dinheiro no lenço, amarrou-o bem e devolveu tal e qual no dia da prestação de contas. Claro que o patrão não gostou nada disso, mas vamos entender, vamos tirar algumas lições dessa parábola. A primeira lição que podemos tirar é sobre a volta do Senhor. Enquanto nós o aguardamos, é tempo de trabalho e de realização.
Jesus é o Senhor da história que foi ser coroado no exterior. Enquanto ele não volta, é tempo de trabalho, é tempo de compromisso. Cada um tem os seus dons. Cada um de nós tem os seus talentos, as suas capacidades, as suas oportunidades e os deve colocar a serviço da vida, da fraternidade, da comunidade e da missão na sua igreja. Uns podem conseguir mais, outros menos, mas todos podem contribuir, pois para isso receberam recursos, ou seja, os talentos. Enquanto o Senhor não chega, é preciso trabalhar e muito. A segunda lição é sobre a prestação de contas. Todos nós prestaremos contas do que conseguirmos realizar com os dons que Ele nos deu para administrar. Chegará o dia da avaliação, do balanço do que se conseguiu com os recursos que Ele nos deixou. Será muito ruim se a gente se apresentar de mãos vazias, com a desculpa de ter tido medo do nível de exigência dele, ou de qualquer outra desculpa esfarrapada. Nessa parábola, todos receberam por igual, 100 moedas de prata, embora tenham conseguido resultados diferentes, todos serão cobrados. E a terceira lição é sobre o julgamento dos que trabalharam contra. Na história da palavra de hoje, alguns fizeram forte oposição para que o Senhor não fosse coroado rei. Mandaram até uma embaixada ao estrangeiro tentando impedir a sua coroação. Mas, afinal, o Senhor voltou coroado rei. Claro que Jesus está falando de si mesmo. É Ele que, depois de sua paixão e morte, voltou glorioso ao terceiro dia e retornará no final dos tempos como juiz dos vivos e dos mortos. Eles também prestarão contas do que fizeram para impedir ou cercear o reinado de Cristo. Então, resumindo, nós somos os empregados que receberam os recursos para negociar e multiplicá-los. Com os dons que o Senhor nos confia, podemos contribuir para que tudo melhore ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na escola, no bairro, no mundo. Não foram poucos os recursos que Deus nos deu. Consciência, inteligência, saúde, família, amigos, oportunidades. Esses dons materiais e sociais são pequenos diante dos bens espirituais que Ele nos concede. A fé, a esperança, a intercessão dos santos, a palavra, a Eucaristia. Não podemos apenas conservar esses dons num lenço ou mesmo enterrá-los. Temos que nos empenhar como servos bons e fiéis para que haja crescimento, para que apareçam frutos, para que tudo melhore ao nosso redor, para a felicidade nossa, para o bem dos que nos cercam e para a glória do nosso Senhor e Deus.